Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: boa tarde, André. A minha pergunta hoje é por que as mulheres perdem a dignidade e ficam se humilhando, correndo atrás de quem não tá nem aí para elas? Beijo, André, te admiro muito. Muito obrigado, minha querida. Por que as mulheres perdem dignidade, ficam se humilhando, correndo atrás de quem não tá nem aí para elas? Muitas vezes por baixíssima autoestima, certo? A baixa autoestima acabou gerando dependência emocional. Então, eu corro atrás de quem não tá nem aí para mim. Por quê? Porque eu acredito que aquela pessoa, ela é que vai me validar. E assim, eu me torno tão dependente dela que eu acredito que sem ela não tem possibilidade de eu sobreviver. Hoje, eu fiz um atendimento que eu fiquei bem impressionado. E olha que para eu me impressionar com alguma coisa há tantos anos atendendo, é que de fato a coisa tem que ser bem séria. Então hoje eu vi e fiz um atendimento online que eu fiquei bem perplexo. Eu não posso dar detalhes porque apesar de ninguém nem vai saber quem que é, mas são detalhes que vão chocar se eu contar. Então assim, eu não posso nem dar detalhes porque é chocante por causa da profissão que a pessoa tem também. Então assim, mas é um caso extremo de baixíssima autoestima. Então a pessoa já tinha um quadro de baixa autoestima, já tem um histórico de situações severas que indicam baixíssima autoestima. Em meio a tudo isso, aparece um cara. E aí ela se apaixona por esse cara. Um cara mais jovem, muito bonito, até por conta da profissão dela, bem sucedida e tal. Se envolve totalmente com esse cara passa a não trabalhar mais e aí vai se afundando também. Aí é onde a coisa afunda total mesmo, né? Aí entra bebida, aí entra drogas e tudo que vocês possam imaginar. E aí virou o combo do inferno mesmo. O combo completo. Então assim, hoje eu fiquei assustado porque eu estava diante de alguém que estava assim, desfigurado. Como ser humano, como profissional, como a pessoa estava desfigurada ali assim. Então, óbvio, é só por causa do relacionamento que ela tá? Nesse caso que eu atendi, que é um caso, não, já vem, os reflexos da baixa autoestima já estavam vindo lá de trás. E aí o cara veio e o cara foi a cereja do bolo. O cara foi a coisa que está tentando enterrar ela de vez mesmo. Então, meus anjos, nós temos que entender que há pessoas que ficam atrás, que correm, que se humilham, não porque elas são idiotas. A gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes, mas é uma burra mesmo, idiota, jogando tudo fora, jogando essa carreira que tem. Quantos queriam estar no seu lugar? Não é assim. Então, às vezes o buraco é muito mais embaixo. Muito, 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 muito. Tem muita coisa. Tem coisa que está lá no passado. Dessa pessoa que está aqui agora, com seus 40 e tantos anos, seus 50 e tantos anos, a pessoa que está aqui agora, às vezes, ela passou 50 anos da vida dela, parecia tudo muito bem, tudo mano, né? Até que chega uma situação agora que, desperta o gatilho que faz com que ela volte lá atrás, às vezes num acontecimento da infância, e ela volta a reproduzir agora isso aqui. Agora ela reproduz isso aqui. E, meus queridos, tem uma pessoa de 70 anos de idade, que eu atendo, e ela falou isso no atendimento para mim. Ela falou: André, como que ninguém, os terapeutas que eu passei antes, como que ninguém me apontou isso? Essas coisas que agora que eu tô aqui conseguindo entender, aqui vislumbrando, né, com você, como que ninguém me apontou isso antes? Não sei, mas comigo mesmo, eu não posso falar mal de outro profissional, mas comigo mesmo eu pensei,
Puxa vida, mas como que a pessoa realmente não foi enxergar isso? Como que não foi perceber essa situação? Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita dificuldade de falar não, uma extrema dificuldade de falar não para as coisas mais simples. Então, ó, para entender essa questão aqui, por que a pessoa se humilha, corre atrás, eu vou dar o exemplo dessa senhora que eu atendi. Ela talvez esteja até assistindo esse vídeo, mas como não tem como saber quem é, né, gente? Então, ela vai, inclusive, entender o porquê que eu estou usando o exemplo dela e que o exemplo dela vai ajudar muitas pessoas. Então, você que às vezes corre atrás, se humilha, a coisa às vezes está lá no seu passado, meu bem. Então, essa senhora, ela tem uma dificuldade de falar não, tá? Ela chegou até mim por causa de coisa amorosa. Mas vamos pegar esse exemplo que aí na terapia vão surgindo essas outras situações. Então, por exemplo, ela compra marmitinha, certo? De uma outra senhora. Essa outra senhora vende também docinho. E ela não pode comer doce. Clinicamente, ela não pode comer doce. É recomendação médica. A senhora não pode comer doce. Só que ela não consegue falar não. Ela compra a marmitinha da senhora, a senhora também oferece o doce. E ela trava. Ela não fala não. Ela nem pode comer o doce, gente. Mas ela não consegue falar não. Então ela compra o doce. Aí ela vai embora para casa com raiva dela. Por que ela comprou o doce? Entendeu, gente? No caso dela, vamos pegar essa senhora como exemplo. Onde está a raiz da incapacidade de dizer não? Porque ela teve uma infância onde a mãe colocou toda a culpa nela. Então, a mãe teve um parto complicado, quase morreu no parto, e aí a mãe colocava tudo nela, porque a culpa é sua, porque a minha saúde é frágil por causa de você, porque você quase me matou para você poder nascer, e agora eu tenho essa saúde frágil. Então, assim, a infância dela, a criança é uma esponja que absorve tudo. A infância dela, ela só absorveu essa informação. A mãe a culpando de tudo. Então, ela viveu a infância inteira para agradar a mãe, para querer a aprovação da mãe. Quando ela ia numa festinha de criança, olha, presta atenção nisso, gente, porque isso eu fiquei até um pouco comovido quando ouvi. Quando ela ia numa festinha de criança, ela não comia o docinho, ela não comia o brigadeiro, ela não comia o beijinho. Ela pegava um pratinho e o docinho que ela ia comer, ela colocava no pratinho. O docinho que ela ia comer, ela colocava no pratinho, para depois correr levar para a mãe. Porque ela sentia culpa. Olha isso, uma criança com 6, 7 anos de idade sente culpa por comer o docinho. Como que eu vou comer o docinho e minha mãe está lá em casa? Não. Então, olha só, a necessidade de aprovação e a culpa. E isso vai sendo cristalizado, vai sendo internalizado dentro de mim, a ponto de eu não conseguir falar não para uma senhora que está me vendendo docinho, porque eu vejo projetado naquela senhora a minha mãe. Então eu não posso dizer não para ela. Eu travo, eu não consigo. Agora, pega todo esse emaranhado de coisa aqui e coloca isso numa relação amorosa. Como que essa pessoa não vai correr atrás? Como que essa pessoa não vai se sujeitar ao que uma outra pessoa está fazendo? Com todo esse emaranhado aqui, ó, com todo esse histórico aqui. Então não é tão simples a gente falar por que a pessoa corre atrás, porque é uma idiota, porque é uma tonta, porque é uma burra. Gente, tem muita coisa por debaixo. É a ponta do iceberg. Às vezes você vê a pessoa correndo atrás de alguém, a pessoa se humilhando. Você está vendo a ponta do iceberg. Você sabe que 80% do iceberg está debaixo da água, né? O que aparece é só 20%. Então, 80% a gente não está enxergando. Você está vendo ela correndo atrás, você está vendo ela ser humilhada, mas o que está por baixo, as motivações. Então, assim, tem muita coisa que tem que ser explorada. Por isso que esse mergulho interno, né? O mergulho do conhece-te a ti mesmo. E é o que eu fiz com essa senhora. E estou fazendo, porque ela está fazendo atendimento comigo. Porque ela está se descobrindo com 70 anos. Sim, com 70 anos ela está se descobrindo. Está percebendo coisas que vinham desde lá de trás. E com 70 anos eu estou ensinando ela a esse exercício de se perceber, de trabalhar com essas questões, de ressignificar o passado. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso ressignificar. Entendeu? A incidência que esse passado tem hoje na minha vida. Isso eu posso mudar. Né? O quanto aquele fato faz e determina as minhas ações hoje. E isso a gente pode fazer. Então, não é tão simples. Por que a pessoa faz isso? Por que ela se humilha? Por que ela corre atrás? Tem muita coisa que a gente não faz
nem ideia. Então, antes de você chamar ela de tonta, de burra, de idiota, saiba, tem muita coisa por debaixo de uma pessoa que está correndo atrás de alguém, que se humilha por alguém. Tem muita coisa aí. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.